Olá, meu amigo, minha amiga, minhas boas-vindas para a nossa terceira UFOTEC. É sempre uma alegria poder fazer este encontro, com pessoas interessadas em ufologia e ufofilia e preocupadas em restaurar a boa imagem da ufologia, que tem sido infelizmente desgastada no Brasil nas últimas décadas pela ação de pessoas irresponsáveis, despreparadas, sensacionalistas, que querem mais é ganhar dinheiro, fazer fama, fazer polêmica e que não estão realmente preocupadas com os fatos. Nós, da UFOTEC, da revista OVNI Pesquisa, do Projeto Cultural Maravilhas e Mistérios e da Saber Sara Braga Eventos Educacionais, estamos sim direcionados para trazer para você, que participa desse seleto grupo, o que há de melhor, mais consistente sobre ufologia e ufofilia. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu quero dizer que estou muito feliz com esse grupo fiel, que era maior do que eu poderia imaginar. Só acho que poderia ter mais mulheres. Nós temos aqui apenas 5 mulheres, mas eu acho que com o tempo isso tende a crescer. Mas sempre foi assim na ufologia. A maioria de homens e sempre foi uma preocupação, as poucas mulheres participando. Mas então, mais uma vez, minhas boas-vindas e vamos agora dar algumas respostas a algumas críticas que foram direcionadas especialmente por alguns indivíduos que alegam ter boa formação acadêmica e que são pessoas muito bem informadas, são professores, universitários e alguns até autores de livro aí, Eu não vou citar nomes porque vocês já sabem algumas divergências que tive com algumas dessas personalidades. Especialmente um sujeito que diz ser geólogo, que, enfim, eu tenho minhas dúvidas sobre a formação técnico-científica dele, mas, enfim, que diz ser geólogo, é muito conhecido agora nas redes sociais e que tem falado muitas bobagens, não só sobre ufologia, mas também sobre geologia. Então a gente fica um pouquinho decepcionado, porque fica inseguro quanto à formação que essas pessoas estão tendo hoje nas academias, porque muita bobagem esse rapaz tem falado nas redes sociais, desconhecendo completamente o que é ufologia, desconhecendo totalmente o que é ufofilia e propagando opiniões que não têm fundamentação, nem mesmo científica. O outro é um rapaz aí, também bastante conhecido, que diz que é astrônomo. Doutorado em astronomia, mas que muitas vezes expressa alguns pareceres em relação à ufologia que nos leva a questionar, de fato, que tipo de formação que esse sujeito teve na academia. Porque ele tece alguns comentários, algumas elucubrações, duvidando da realidade do fenômeno OVNI, e que não são científicas, E a gente fica assim um pouco decepcionado, porque a gente espera que pessoas que tenham mestrado, doutoramento e pós-doutoramento tenham um pouco mais de seriedade, um pouco mais de fidelidade ao pensamento científico, Nós temos que lembrar que ciência, ela geralmente obedece 3 etapas, no seu processo, principalmente começando com a observação de um determinado fenômeno, depois passando por uma fase de experimentação e, por fim, uma fase de verificação. Lógico, nós não podemos colocar um OVNI dentro de um laboratório para processar esses 3 momentos da ciência, mas os bons pesquisadores, os sérios ufologistas ou ufólogos, como queiram, tentam aplicar todos esses princípios que são direcionados a cada uma dessas fases para que a investigação ufológica seja a mais séria e confiável possível dentro do pensamento científico. Existem pessoas que brincam com o assunto? Sim, existem, infelizmente. Milhares. Nós vemos aí nas redes sociais muita gente que se diz ufólogo, que diz conhecedor da temática e que mistura uma série de coisas, mistifica, faz sensacionalismo, coloca mentiras e fatos que aparentemente teriam sido verificados, mas nunca foram. Enfim, isso é lamentável. E é muito triste ver que muita gente está fazendo isso hoje, com um grande corpo de seguidores, como se estivessem sendo sérios e fiéis naquilo que estão colocando no ar através das redes sociais. Então,
Esta nossa terceira UFOTEC é para dar uma resposta a esses cidadãos aí, né, que se dizem cientistas e ficam falando bobagens, até dói no coração de qualquer pessoa que tenha respeito e amor pela ciência, como é o meu caso, né? Enfim, eu não sou astrônomo, não sou geólogo, mas não sou burro. Sou uma pessoa que adora estudar, adora informar-se sobre tudo que acontece no universo da ciência. Sou um generalista que há 42 anos criou o programa cultural Maravilhas e Mistérios, que recebe diariamente cerca de 700 e-mails sobre as atividades de vários campos da ciência. Então, me considero uma pessoa relativamente bem informada, né? Como publicitário, como jornalista, como editor, como uma pessoa que tem publicado através de vários periódicos dos meios de comunicação impressos e eletrônicos uma série de reportagens, artigos e levantamentos, não só sobre o fenômeno OVNI, esse agora é o fenômeno UAP ou FUNI, mas sobre uma série de outros fenômenos anômalos que têm sido estudados sistematicamente pela ciência, né? Então aqui, vamos lá, nessa nossa terceira UFOTEC, responder algumas coisas com relação a fatos e evidências do fenômeno OVNI. Como dissemos, a ciência procura percorrer os caminhos da observação, da experimentação e da verificação antes de aceitar a realidade de um determinado fenômeno ou antes de rechaçá-lo, né? Porque é assim que a ciência funciona. Ela tem que investigar, tem que levantar os fatos, descobrir o que é real, o que é fantasia, o que é imaginário, e assim filtrar o que existe de melhor sobre aquela determinada temática, ou aquele certo fenômeno, para poder tirar uma conclusão. Pois é, gente, pasmem, né? Cientistas, civis e militares, desde os anos 40, estão debruçados no estudo desse misterioso fenômeno OVNI. São mais de 70 anos. E aí nós temos astrônomos, físicos atmosféricos, químicos, geólogos, enfim, especialistas em várias áreas, em vários campos da ciência. Sem contar técnicos, né? Muitos técnicos também ajudaram esses cientistas a estudar esses fenômenos, né? A tentar documentar melhor esses fenômenos. Então nós temos, assim, uma variedade muito grande hoje de estudos publicados dentro e fora das academias que levam qualquer pessoa a ter a certeza de que esse é um fenômeno real. O fenômeno OVNI, como dizia, né, o brigadeiro Nathan Farragut Twining, da Força Aérea dos Estados Unidos, é real e não imaginário, né? Isso ele falou em 1947, né, num ofício que nós comentamos na nossa primeira UFOTEC. Então, desde aquela época, civis e militares com excelente formação, né, pessoas de alta respeitabilidade, já aceitavam esse fenômeno como verdadeiro, né? Então nós temos aí projetos que foram feitos por investigadores dentro das academias e também nos meios militares em vários países, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, e que levaram à constatação da realidade desse fenômeno. Então vamos às evidências, né? Nós vamos ao longo dessa série mostrar essas evidências, esses fatos, e que deram substancialidade às pessoas de boa formação científica e de mentalidade científica, né? Porque, como dizia Einstein, para ser um bom cientista, não basta dominar técnicas e métodos, é preciso ter mentalidade científica. E o que é essa mentalidade científica? É a curiosidade, é a maleabilidade, é a humildade diante de fatos, mesmo fatos que às vezes conflitam com os nossos pontos de vista mais arraigados. Um bom cientista tem a mentalidade aberta, tem a cabeça aberta para aceitar evidências e as provas quando elas aparecem e que o levem a ter conclusões mais substanciais sobre determinados fenômenos. Assim funciona a ciência. A ufologia não é uma ciência, né? A ufologia é uma disciplina técnico-científica multidisciplinar. Ela depende de várias ciências para poder desdobrar-se,
né? Então, por isso que nós temos aí na ufologia profissionais de vários campos, né, de atividade. Inclusive também que não são da ciência, mas que nos ajudam a ponderar, a refletir sobre esse fenômeno. Então, com relação às evidências, vamos começar. Nós temos a evidência de que fenômenos misteriosos aparecem no espaço aéreo há séculos. E isso através da literatura, através da pintura, né? Nós vemos aí muitos e muitos documentos antigos que retratam fenômenos aéreos misteriosos. Aí aqueles mais céticos falam, não, mas isso aí são coisas simbólicas, isso aí são apenas tentativas de ilustrar fenômenos religiosos, místicos, imaginação. Sim, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Pode ter-se ali uma tentativa de retratar coisas que foram observadas no espaço aéreo. Além disso, além das retratações artísticas e também na literatura, existem sim registros feitos pelos cientistas da época, né? Que eram aqueles que dedicavam-se à astrologia, à astronomia, e quando viam alguma coisa esquisita no céu, escreviam, né? Descreviam aquilo que tinham visto ou aquilo que as pessoas haviam observado. E nós vemos aí relatos de séculos de bolas luminosas zigue-zagueando pelo ar, escudos flamejantes, né? Chapas metálicas, né? Objetos que pareciam espelhados, refletindo a luz solar. E isso está em literatura, em descrições de várias culturas diferentes. Numa época, que é importante citar, que não existiam aviões, não existiam aeróstatos, né? Não existiam esses balões, né? Os zeppelins, né? Os dirigíveis, muito anteriores a tudo isso. Então, o que seria aquilo? No século XIX, né, um almirante da nossa esquadra da Marinha Brasileira observou também estranhos objetos luminosos deslocando-se erraticamente no espaço aéreo e fez esse registro formalmente. Nós vamos encontrar registros do século XIX para trás em diversos países, né? De coisas que parecem pratos luminosos bem semelhantes aos flying saucers, né? Aos pires voadores que foram descritos pela imprensa em relação às observações do piloto Kenneth Arnold, né, em 24 de junho de 1947. Objetos que deslocavam-se no ar como pires ricocheteando sobre a água são vistos há muito tempo, né? Então, nós vamos comentar sobre isso com mais detalhe em futuros programas. Pois bem, além disso, nós temos pesquisas feitas pelas Forças Armadas de vários países sobre esse fenômeno. Um fenômeno que incomodava os militares desde a Primeira Guerra Mundial. Depois, mais incisivamente, na Segunda Guerra Mundial, quando surgiram projetos de pesquisa direcionados à investigação desse fenômeno, que na época ainda se falava em flying saucers, né, em pires voadores ou discos voadores. Daí veio, no meio militar, surgiu o termo UFO, Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado. Veja bem, esse termo foi criado no meio militar, no meio da Força Aérea dos Estados Unidos. Não foi um maluco que inventou isso. Esse termo foi criado justamente para designar um fenômeno que estava sendo investigado pelas Forças Armadas e que não sabia o que era. Continuou não identificado. Ah, mas descobriram muitas coisas, muitas fraudes, muitos erros de interpretação? Sim, até hoje. E isso faz parte da pesquisa científica, né? Então a gente, claro, tem milhares de casos de erros de interpretação, né? A pessoa que viu uma nuvem lenticular e imaginou que era uma nave extraterrestre, né? Pessoas que viram um relâmpago globular e imaginaram que era uma sonda alienígena. Essas coisas acontecem. Mas a pesquisa também está aí para isso,
para separar o joio do trigo, né? Para nos ajudar a descobrir o que é ou não um fenômeno não identificado. Pois bem, então além desses projetos militares feitos em vários países, não só nos Estados Unidos, como muitas pessoas, muitos críticos imaginam, até no Brasil, nós tivemos algumas modestas iniciativas objetivando estudar, documentar aparições de objetos voadores não identificados, né, com a participação de militares da ativa. Né? Tivemos casos e temos até hoje, como nós já falamos na UFOTEC anterior, toda uma iniciativa direcionada para o estudo de fenômenos bizarros que acontecem no espaço aéreo brasileiro, direcionada pelo nosso CONDABRA, né? O Comando de Defesa Aeroespacial que nós temos no Brasil. Pois bem, então aí nós temos observações de civis e militares, pessoas com ótima formação científica, bem como pessoas simples, né? Donas de casa, alunos, estudantes, enfim. E isso no mundo inteiro. Nós estamos lidando com o fenômeno cosmopolita, que acontece em todo o planeta. Não é só dos Estados Unidos, como um astrônomo crítico andou dizendo, isso é coisa de americano, isso foi invenção de americano na Segunda Guerra. Meu amigo, vamos ser honestos, né? Vamos ser justos e tratar isso com seriedade científica. Não é um fenômeno americano. Vem acontecendo há muito tempo em vários países e registrado por distintas culturas há séculos. Portanto, não tem nada a ver com balão, nada a ver com aeronaves, com aviões mal interpretados por matutos ignorantes. Certo? Pois bem, além disso, nós temos uma quantidade assustadora de evidências. O que é uma evidência? Uma evidência é um indício que pode levar a uma prova. Uma evidência é uma pista, alguma coisa muito sugestiva de que algo importante aconteceu. A ufologia está cheia de evidências do fenômeno OVNI. Podemos falar, por exemplo, em registros radarizados, por radares de solo e radares das aeronaves civis e aeronaves militares, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Nós temos milhares de casos de relatos de pilotos civis e militares e relatos esses que foram substancializados, não apenas pela observação visual, né, de uma ou mais pessoas, muitas vezes o piloto em voo, né, e pessoas no solo observando o mesmo fenômeno com binóculos, com lunetas, enfim, e sendo rastreados por radares. Isso me parece um conjunto de evidências bastante forte e com muito peso científico para qualquer cientista honesto que procure ir atrás dos fatos, para ter uma opinião consistente e respeitável. Pois bem, além disso, nós temos observações de pessoas que tiveram excelente formação e que se dedicaram a pesquisar incisivamente esse fenômeno. Para dar apenas um exemplo, entre tantos outros, falemos do Dr. Joseph Allen Hynek, que era um astrônomo e que foi consultor do projeto Livro Azul da Força Aérea dos Estados Unidos. Né? Aliás, vocês aí que estão assistindo a nossa terceira UFOTEC, né, terão dessa vez um presente, né? O nosso sorteio deste programa será justamente um livro do Dr. Joseph Allen Hynek. Então, é um livro raro hoje, né, que é o chamado OVNI Relatório Hynek, da editora Portugália, de 1976. Então, essa obra que é rara, não se encontra com muita facilidade hoje, vai ser sorteada entre vocês, né? Mas vamos continuar. Então, além disso, nós temos fotografias, filmes, gravações em áudio. Nós temos reportagens feitas por empresas de rádio e televisão enquanto os fenômenos estavam sendo observados. Nós temos observações em massa. Várias pessoas, 100, 200, 10 mil,
15 mil, sim, nós temos casos de observações em massa de 15 mil pessoas observando o mesmo fenômeno no espaço aéreo. Aí vem um certo geólogo, né, infelizmente já citado, que está poluindo a internet com bobagens, dizendo que isso é histeria em massa. Isso é histeria em massa. Interessante, né? Quer dizer, uma histeria em massa que faz 15 mil pessoas observarem e descreverem o mesmo fenômeno. Eu acho que esse cidadão precisa estudar um pouquinho mais psicologia, psiquiatria, né? Ter um conhecimento melhor de como funciona a mente humana, porque esse tipo de declaração é lamentável, né? É de uma pessoa que deve ter tido uma formação acadêmica muito ruim, ou então tem uma inteligência muito, muito sofrível. Vamos então continuar. Além de observações em massa, nós temos as evidências físicas que já começam a ter peso de prova. Quais são essas evidências físicas? Pois bem, a aproximação de vários objetos voadores não identificados em diversas partes do mundo que causaram marcas de pouso no solo. Essas marcas de pouso no solo muitas vezes são riquíssimas de indícios da realidade do fenômeno, porque uma vez que ocorre o pouso, é bastante comum podermos verificar alterações químicas no solo, alterações de micro-organismos no solo, a presença de micro-ondas, né? E muitas vezes o local do pouso fica estéril, nada mais nasce ali. Não nascem mais plantas, grama, nada. E essa esterilidade do solo permanece às vezes por décadas. As coisas crescem ao redor e aquela marquinha continua. Aí vem o famoso crítico aí, o tal lá da astronomia, dizer, não, isso deve ser algum relâmpago, né, que caiu e fez esse fenômeno no chão, ou então a queda de algum micrometeorito, né, que pode ter alterado ali as substâncias que estão ali no solo. Enfim, as bobagens que a gente tem que rir, né? Tem que rir mesmo. Não, gente, porque algumas dessas marcas não são apenas marcas circulares, simples, né? Muitas vezes não tem nem depressões, né, como um micrometeorito ou um meteorito causaria. Às vezes é simplesmente uma marca perfeitamente nivelada com o restante do solo ao redor. Simplesmente aquele local torna-se infértil. Torna-se infértil. E tudo que é retirado dali, que é analisado dali, indica a presença de um corpo de natureza desconhecida, que teria causado aquele fenômeno. E o mais interessante, alguns casos dessas marcas deixadas por esses OVNIs apresentam sapatas, ou seja, marcas de depressões de trens de pouso. Que eu saiba, senhor astrônomo, meteoritos não têm sapatas, não têm trens de pouso, né? E nem relâmpagos. Então, vamos ser um pouquinho inteligentes e respeitar o nosso público que busca fatos e evidências. Pois bem, além dessas marcas, é muito comum, quando um objeto pousa, né, ele causar também algumas alterações físicas e estruturais nas árvores ao redor. Né? Às vezes quebra árvores, queima as árvores. Há um outro fenômeno bastante interessante, documentado várias vezes em diversos casos de aparições de OVNIs, que é a chamada interferência eletromagnética. Quando o objeto aproxima-se de um automóvel, por exemplo, ele para de funcionar. Câmeras fotográficas param de funcionar. Aparelhos de rádio e televisão sofrem interferência e muitas vezes não conseguem mais a transmissão da programação que estava sendo ouvida até o momento da aparição. Quando o objeto se afasta, tudo retorna ao normal. O carro volta a funcionar, as câmeras voltam a funcionar, os televisores, os aparelhos de rádio, misteriosamente.
Além dessas interferências eletromagnéticas, nós temos também evidências que são deixadas no corpo das pessoas que tiveram, às vezes, a possibilidade de observar esse fenômeno de perto. São alterações fisiológicas e algumas alterações físicas no corpo da pessoa. Queimaduras, né, indícios de radiação, que é muito sério. Tivemos um caso muito famoso, chamado caso Cash Landrum, em que as pessoas tiveram envenenamento radiativo após a observação de um OVNI nos Estados Unidos, né? E marcas, então, de queimaduras, às vezes coceiras e coisas estranhas que acontecem na pele. Pois bem, reações de animais. Animais que, quando surgem os OVNIs, ou ficam silenciosos, se afastam e se recolhem para alguma área em que eles possam estar protegidos, ou ao contrário, ficam agitados, começam a correr, começam a ficar nervosos por causa da aproximação desse objeto, ou desses objetos, né? Então, além disso tudo, nós temos uma quantidade de resíduos que foram, que surgiram durante as aparições desses objetos. Um deles é o famoso cabelo de anjo, a tal fibra alvina, que aconteceu em alguns casos de aparições. E algumas vezes essa fibra alvina, esses cabelos de anjo, puderam ser analisados em laboratórios, puderam ser pesquisados. Isso é raro porque geralmente essa substância ela se volatiza muito rapidamente, ela desaparece. Então não dá tempo de fazer uma investigação. Pois é, nós falamos agora sobre alguns fatos e algumas evidências. E nós vamos concluir essa exposição na quarta UFOTEC, né? Então você aí que nos acompanhou até aqui, muito obrigado mais uma vez. Esteja conosco aí na nossa quarta UFOTEC, quando daremos continuidade a essa exposição, também com mais um sorteio muito interessante. E não esqueçam que 24, 25 e 26 de junho teremos o quinto SUFOEX, quinto Simpósio de Ufologia e Exobiologia, com a presença, com a participação de palestrantes de 6 países, né? É uma realização da revista OVNI Pesquisa, do canal Enigmas e Mistérios, do Edson Boaventura Júnior, do canal Maravilhas e Mistérios, sob a organização da Saber, Sara Braga, Eventos Reeducacionais. Então, olha, muito obrigado mais uma vez a você, espero que esteja curtindo essa série e teremos mais surpresas na nossa quarta UFOTEC. Obrigado, até a próxima.